A Bíblia em Mateus capítulo 13. As crianças, acho que já saíram. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o verso de número 44 até o verso de número 46. É um texto muito conhecido da igreja, já preguei algumas vezes nesse texto, eu quero retornar a ele essa noite. Mateus 13, 44 até o 46, diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém. Vamos orar. Queremos orar pela vida do nosso amado irmão João, que está pregando hoje na igreja Assembleia de Deus. Pediu as orações dos irmãos. Vamos orar pela mãe do Marcos também, Dona Iraides, que o Senhor a fortaleça e a abençoe. Fecha os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por tudo. Te louvamos por este momento precioso em que nos reunimos aqui esta noite em nome de Jesus. Te louvamos pelo teu amor, que é poderoso, que é transformador, que é vivificador, que nos dá graça, que nos dá paz, que nos orienta ao caminho. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui e nos alimentarmos da tua palavra e partilharmos do pão esta noite entre os irmãos, o pão do céu. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, podendo louvar o teu nome, adorar o teu nome como igreja do Senhor. Te louvamos pela vida de cada irmão que saiu da sua casa e que veio para se reunir conosco esta noite, para celebrarmos Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor amado, pedimos a tua bênção sobre a vida do nosso irmão João, para que ele possa, Deus, estar trazendo uma mensagem que venha de acordo com a tua vontade também, que venha ao encontro das necessidades dos irmãos que ali estão escutando aquela palavra. Dá-lhe graça e sabedoria dos altos céus. Abençoe a mãe do nosso irmão Marcos, Dona Iraides, fortalece a vida dela, o coração, estenda as tuas mãos. Senhor é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. Nós colocamos todas as vidas que têm enfermidades nas tuas mãos. Que a graça do Senhor esteja atingindo, fortalecendo a cada vida, dando graça, dando, Senhor, a cura necessária, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Como foi dito aqui no começo desta reunião, nós queremos estar debaixo da tua vontade, e que seja a tua vontade na vida de cada um dos irmãos, que seja a tua vontade na vida da tua igreja, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Fala ao nosso coração através da leitura, através da reflexão, da exposição e da prática desta palavra. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos falar então hoje sobre as duas parábolas, essas duas parábolas contadas por Jesus
Na realidade, são duas comparações com o reino dos céus. Comparações essas que, de alguma forma, enriquece o nosso conhecimento sobre a realidade do reino de Deus, sobre a realidade da vida com Deus, sobre a realidade da expressão da igreja. Quando nós estamos falando em reino dos céus, nós estamos falando da expressão da igreja sobre a terra, como a igreja se expressa, como a igreja vive, como a igreja se comporta, como a igreja age em relação ao mundo, à vida, a Deus, aos irmãos, a si mesma. Então é importante que nós notemos alguns elementos fundamentais para a nossa vida de fé e serviço no Senhor. Eu acredito que estas parábolas ou estas ilustrações, elas têm alguns objetivos fundamentais para nos ensinar. Nós lemos Jesus falando que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E diz que certo homem encontra este tesouro, esconde ele de novo no campo, vai lá, põe à venda todos os seus bens, vende tudo aquilo que ele possui, e aí então compra aquele campo onde está aquele tesouro, e compra feliz da vida. Além disso, o texto também diz, Jesus argumenta que o reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura pérolas para vender. E que de repente, na sua busca pelas pérolas, ele encontra uma pérola especial, uma pérola que ele nunca tinha visto antes, uma pérola que superpassa, que sobrepassa a todos as outras pérolas que ele já tinha visto em toda a sua vida. Então ele vai, vende tudo aquilo que ele possui e compra aquela pérola. Maravilhosa essa expressão de Jesus, porque eu acredito que essas parábolas têm alguns objetivos fundamentais para nos ensinar esta noite. Em primeiro lugar, estas parábolas falam da disponibilidade do reino dos céus ser encontrado. Ou seja, estas parábolas dizem que o reino dos céus, a vida da igreja, a vida com Jesus, ele está totalmente disponível para ser encontrado. Ele pode ser encontrado. Ele está à disposição para que o encontrem. Mas uma coisa interessante, ele está escondido. Interessante porque ele está escondido. Primeiro, a primeira argumentação é a de um tesouro que estava escondido. E eu me lembro da minha infância, assistindo os caça-tesouros, assistindo aqueles desenhos e aqueles filmes de piratas e de pessoas que vão buscar e procurar os tesouros e acabam encontrando os tesouros. E às vezes eu e os meus primos fazíamos escavações
para tentar encontrar alguns tesouros. Vai que a gente encontra alguns tesouros. Então diz que aqui, na mesma história, um homem encontra um tesouro escondido num campo. E esse é o reino dos céus. E ele vai e esconde esse tesouro. E o outro procura, até que ele encontra uma pérola nas suas muitas procuras e nas suas muitas buscas. Então me parece aqui que o reino dos céus está escondido e por isso ele precisa ser achado. Ou seja, ele precisa ser encontrado, precisa ser buscado, precisa ser procurado. Talvez por isso Jesus diz: aquele que busca, encontra. Mas para encontrar, precisa buscar. Para encontrar, você precisa buscar. Talvez por isso a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Ou seja, o reino dos céus é algo que está totalmente disponível para todos nós. Mas quem é que vai desfrutar do reino dos céus? Quem é que vai participar do reino dos céus? Não é certamente aquele que não está afim. Não é certamente aquele que não está procurando. Não é certamente aquele que não está buscando. O reino dos céus precisa ser procurado, precisa ser buscado. E às vezes eu fico perguntando a mim mesmo: será que estou buscando? Ou será que busquei o reino dos céus? Será que a igreja está buscando o Senhor? Será que a igreja procura o Senhor? Será que a igreja está num projeto de buscar intensamente a presença e a graça do Senhor? Porque certo é que muitos não estão buscando. Muitos não estão interessados. E buscar fala de interesse. Buscar fala de ação. Buscar fala de motivação. Buscar fala de ir ao encontro. Buscar fala de sair da sua posição onde você está e ir para uma outra posição. Me parece que o reino dos céus sempre está ligado com isso, com pessoas que saem da onde estão e vão para uma outra posição onde não estavam. Parece que sempre está ligado com gente que tem interesse, com gente que quer, com gente que tem vontade. É por isso que Jesus disse: aquele que quiser, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede tem que vir, mas para vir tem que ter sede. E ter sede é querer, é ter vontade, é ter ação em relação a. O grande problema é que na maioria das vezes as pessoas dizem que tem vontade, mas a vontade é muito pouca. A vontade não é suficiente nem para fazê-las mover um passo que seja em direção àquilo que elas querem. Tem gente que diz que quer, mas quer dormindo em casa, quer não saindo do sofá, quer não saindo da mesa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir à busca daquilo. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente tem que se esforçar, tem que ir ao encontro daquilo. Então o reino dos céus é para quem deseja, para quem quer. Já perceberam que você às vezes prega o evangelho para alguém e essa pessoa diz assim: é verdade, poxa, muito bom, vocês estão certo, olha, eu admiro os crentes, eu admiro, eles leem Bíblia, eu admiro, olha, todos nós precisamos de Deus, é verdade, todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa, é isso mesmo, você está no caminho certo. Aí você fala para ele: então, gostaria que você, sei lá, sentasse comigo, vamos estudar a Bíblia. Vamos, é só marcar, pode marcar, marca aí. Aí você marca um dia, aí
no mesmo dia ou no outro dia, ou faltando um dia, ele já manda um WhatsApp: não vai dar dessa vez. Ou então você convida: vamos à reunião da igreja, vamos sentar para ouvir a palavra. Ele diz: um dia eu vou lá, um dia eu vou, pode ficar tranquilo, um dia eu vou, mas nunca dá para vir. Por quê? Porque muita gente diz que quer, mas a vontade é muito pouca. A vontade é muito pouca. O reino dos céus é para quem está procurando. O reino dos céus é para escavadores, é para gente que está escavando a terra atrás de tesouros. O reino dos céus é para comerciantes que estão à busca de pérolas preciosas. É para gente que viaja o céu e a terra, para gente que vai para lá e para cá, que está procurando, que está querendo, que tem sede, que tem vontade. Tem vontade. Você sabia? Há um tesouro disponível para você. Há um tesouro disponível para mim e para você. Mas a pergunta que fica é: você já encontrou esse tesouro? Você já encontrou esse tesouro? E se você não encontrou, você está buscando esse tesouro? Você está buscando? Eu penso que a igreja de um tempo atrás era uma igreja que buscava muito mais o Senhor. Eu penso que há um tempo atrás, eu não sou desses saudosistas que fica só pensando: ai, como éramos felizes lá atrás e agora estamos... Não, eu não sou desse tipo. Mas eu faço análises às vezes. E eu percebo que a igreja na qual eu me converti, na época que eu me converti, lá para os anos 81, 82, 83, que muitos nem estavam, talvez não tinham nascido ainda, a igreja daquela época parece que os irmãos tinham um desejo de buscar, tinham um desejo pelas coisas de Deus, tinha uma vontade. Falava nos cultos, o pessoal estava lá, aquela vontade, aquele desejo. Falava em reuniões de oração, todo mundo estava nas reuniões de oração. Falava em estudar a palavra, o pessoal vinha para estudar a palavra. Eles queriam estudar a palavra. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Mas é preciso buscar, é preciso querer. A igreja dos anos 2000 me parece que é uma igreja um pouco mais apática. Eu não estou falando de vocês aqui, eu estou falando de uma observação geral da igreja, uma observação geral da igreja de nossos dias. Não é de vocês, mas de uma forma geral, as pessoas parecem que estão um pouco mais apáticas, um pouco mais igual aquela hiena preguiçosa dos desenhos. Dizia: ô vida, ó dia, ó azar, queria ficar em casa. As pessoas são um pouco mais assim hoje em dia. Mas quem é que encontra o reino? Quem é que desfruta do reino? Quem está à caça, quem está na procura, quem está buscando. Quem não busca não acha, quem não procura não encontra, quem não bate a porta não vai se abrir. Quanta gente não está buscando? Por outro lado, às vezes as pessoas até estão buscando, mas elas estão buscando o que não deveriam buscar. Quantas vezes a pessoa está preocupada com tantas coisas, mas não estão buscando o reino de Deus. Às vezes a gente se insere em buscas. Nem todas as pessoas estão largadas à preguiça. Não, tem pessoas que realmente estão buscando, realmente estão lutando, realmente estão atrás, só que estão buscando a coisa errada. Estão atrás do erro, estão buscando coisas que não deveriam buscar, e estão deixando de buscar o que realmente se deveria buscar. E aí me lembrei novamente de Marta e Maria, porque Marta estava tão atarefada e buscando tantas coisas, buscando a limpeza da casa, buscando a fazer os alimentos para Jesus, buscando conseguir isso, aquilo, e quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras que o mestre falava, e Jesus disse: Marta, Marta, você está tão atarefada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Por quê? Porque o resto tudo é tirado da nossa vida. Mas aquele que busca o que deveria buscar, que é a comunhão com o Senhor, que é o relacionamento com o Espírito Santo, que é a vida da igreja em sua própria vida, quem busca essas coisas, isso não lhe será tirado. Então aquele que estava buscando encontrou a pérola. Aquele que estava buscando, cavando, encontrou um tesouro. E é por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai, pois. Olha, é uma ordem de Jesus. Não é
talvez, não é uma questão se você quer ou não quer, não tem opção aqui, não é uma optativa, é uma ordem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus disse que nós temos que buscar, e temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus, primeiro é a vida da igreja, primeiro é a expressão viva de Cristo no meu coração, no seu coração. Primeiro é a ação do Espírito Santo sobre mim e sobre você. A igreja precisa buscar, e precisa buscar primeiro o reino de Deus. Depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esse texto é claro, ele fala da disponibilidade do reino de Deus, está disponível a todos, mas ele precisa ser encontrado, ele precisa ser buscado. Quem busca, vai encontrar. A igreja precisa buscar viver a vida da igreja. Segundo, esse texto também fala da preciosidade, fala do valor do reino de Deus. A preciosidade, o valor do reino de Deus. Será que nós percebemos o valor do reino? Será que nós percebemos o valor das coisas de Deus? Será que percebemos o valor da vida da igreja? Será que percebemos o valor da igreja? Será que percebemos o valor do Espírito Santo de Deus agindo em nós? Será que percebemos este valor? Porque esse texto aqui diz que esses homens, eles foram perspicazes, eles foram sábios. Eles, quando ele se deparou com o tesouro, quando ele se deparou com a pérola, ele percebeu na hora o valor daquilo. Não era algo comum, não era algo que poderia ser desprezado, não era algo que poderia ser deixado de lado, não era algo que ele encontraria outro na sua própria existência. Ele encontrou o tesouro, e quando ele encontrou o tesouro, ele percebeu o valor do tesouro. Quando ele encontrou a pérola, ele percebeu o valor da pérola, e o que ele fez? Os dois, venderam tudo o que tinham para adquirir aquele tesouro, para adquirir aquela pérola. O valor é tão alto do reino, o valor é tão alto do reino, que merece que eu e você possamos abrir mão de todo o demais para ficar com o reino. O reino é mais valioso do que tudo aquilo que eu e você temos juntos. O reino é mais valioso do que tudo aquilo que você pode adquirir na vida. O reino é mais valioso do que tudo aquilo que você pode pensar, do que todas as suas referências, do que todas as suas posses, do que todas as suas experiências. O reino é mais valioso do que tudo. Quando alguém encontra o reino, quando alguém encontra o tesouro, ele se dispõe de todo o resto, ele abre mão de todo o resto. É muito difícil para nós abrirmos mãos das coisas, porque o ser humano é meio como que um acumulador. Já perceberam isso? Nós somos meio que, como seres humanos, nós somos acumuladores. A gente vai acumulando coisas. Já perceberam que as nossas gavetas vão ficando cada vez mais lotadas de coisas? Já perceberam que quando a gente vai fazer faxina em casa, aquelas faxinas de abrir gaveta, de tirar coisas, quando a gente vai fazer mudança, a gente percebe que precisa alugar uma caçamba para colocar o tanto de coisa que a gente acumulou, que nem usa e nunca mais vai usar, e que tem que jogar fora? Porque a qualidade do ser humano é meio assim. Nós achamos que temos que trazer coisas para nós, a gente vai acumulando, né? Às vezes um quartinho de despensa, ele está abarrotado, ele precisa de um quartinho maior. Quando a gente constrói uma casa, vou construir. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo que construiu, e eu fiquei impressionado, fiquei amando aquela casa, porque ele não construiu, tinha alugado uma casa que tinha um quartinho de despensa que era enorme. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, um quartinho de despensa, dá para eu colocar minhas ferramentas, dá para colocar isso, aquilo, outro. Aí eu imaginei,
Se eu tivesse um quartinho desse de despensa, eu teria 2 casas, porque uma ia ser só para o quartinho de despensa, eu ia lotar de tantas coisas que talvez eu nunca iria usar na minha vida, porque a gente é meio acumulador das coisas. A gente tem uma série de coisas, e largar as coisas é difícil para quem é acumulador. Porque quando você tem que abrir mão de uma coisa, você fala, mas um dia eu vou precisar disso. Se eu precisar disso? Eu vou precisar disso, como é que eu faço? Eu largo, não largo, mas e se eu precisar eu vou ter que comprar outro? Ah não, então eu guardo aqui, guardo. É difícil doar coisas quando a gente pensa que a gente vai precisar delas. É difícil. Às vezes a gente acha lá um parafuso torto. Você, mas quem sabe um dia eu preciso de um parafuso torto, então eu vou guardar ele aqui comigo. Um prego enferrujado, mas quem sabe um dia um prego enferrujado vai fazer diferença. Eu vou guardar esse prego. E a gente vai acumulando, não é assim a nossa vida. A gente vai acumulando coisas e guardando. E é difícil se despojar daquilo que nós temos. Isso do ponto de vista material, mas também do ponto de vista emocional. A gente vai acumulando coisas. Quando a gente nasce está sozinho, tem a família, a gente acumula a família, cresce, acumula a família dentro do coração, isso é maravilhoso. Aí a gente conhece uma pessoa, casa com ela, acumula essa pessoa. Aí a gente tem os filhos, acumula os filhos. Aí a gente tem os amigos, a gente acumula os amigos. Então o coração vai ficando cheio de coisas lá dentro. É bom, é gostoso isso. Só que na hora de abrir mão de alguma dessas coisas é muito difícil, porque o coração abarcou tudo lá dentro. E se eu precisar abrir mão, Jesus disse que não deixar pai e mãe por mim, não tem parte comigo. Para deixar pai e mãe é muito difícil, porque a gente sempre acumula as coisas, mas para tirar as coisas é mais complicado. Coisas emocionais, projetos de vida, coisas que a gente tem na mente, que vão para o nosso coração. Agora aqui ele diz assim, quando o camarada, esse cara aqui, eu sei que ele tinha uma dispensa grande, uma dispensa cheia de coisas lá na casa dele. Ele tinha coisas valiosas, eu sei. Ele tinha bastante dinheiro no banco, ele tinha 5, 6 carros na garagem, ele tinha um monte de coisa legal, ele tinha casas e mais casas de aluguel. Esse camarada era um cara bom, ele procurava tesouros, ele encontrava tesouros, mas de repente ele encontrou o tesouro. E ele disse, não é possível. Eu não acredito que eu encontrei esse tesouro. Não. Esse tesouro é muito mais do que eu posso ter na minha vida. Meu Deus, o que eu faço agora? Aí ele fez os cálculos. Quanto custava o campo? O campo custava tudo aquilo que ele tinha. Ele fez o cálculo, eu vou ter que vender o carro, eu vou ter que vender todas as casas, eu vou ter que vender todos os carros, eu vou ter que esvaziar a minha despensa, eu vou ter que vender meu guarda-roupa, eu vou ter que vender todas as roupas, vou ter que vender tudo. Fez o cálculo e diz, só se eu vender tudo para eu ter aquele tesouro. Ele diz, mas eu vou fazer isso, porque o tesouro vale a pena, é o melhor que eu poderia ter na minha vida. Assim foi com o mesmo negociante de pérolas. Ele tinha uma coleção de pérolas, ele tinha pérolas e mais pérolas, ele tinha dinheiro no banco, ele tinha dinheiro guardado na Suíça, ele era um cara bem sucedido da vida, mas quando ele encontrou a pérola, ele perguntou, qual é o preço dessa pérola? E o cara parece que sabia exatamente tudo aquilo que ele tinha somado na calculadora, tinha um computador central ligado ao céu, e o computador deu, ele tem 5 bilhões de dólares, e o cara falou, essa pérola custa 5 bilhões de dólares. Ele disse, meu Deus, agora eu vou ter que vender tudo, vou ter que gastar todo o meu dinheiro para comprar essa pérola, mas vale a pena. Por quê? Porque a pérola é extremamente valiosa. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é tão valioso, que quando a gente encontra, talvez, eu não sei se você encontrou o reino, mas quando você encontra o reino, tudo demais perde o valor. Todas as coisas já perdem o valor, porque esse reino é superior a tudo. É necessário encontrar, irmãos. Tem gente que não consegue encontrar o reino. Tem gente que se apega às coisas, se apega aos elementos que tem a vida toda, vive emburrado, vive chateado, vive nervoso, vive brigando com todo mundo, porque não encontrou o reino. Porque quando você encontrar o reino, quando você encontra o reino, tudo demais é relativizado, tudo demais fica em segundo plano, tudo demais perde o valor, porque você encontrou o reino. Você encontrou o reino de Deus.
E aí as pessoas podem te matar, podem te destruir, podem te tocar de casa, pode fazer o que for, os seus amigos podem brigar com você, seus parentes podem te largar, seja quem for, os seus filhos podem não gostar mais de você, sua esposa pode te deixar, seu marido pode te deixar. Quando você encontra o reino, você encontrou a vida, e tudo demais precisa ser deixado de lado, porque o reino é o mais importante. Será que a gente encontrou o reino? Você consegue precisar na sua vida? Você consegue precisar na sua vida o momento em que houve um turning point, houve uma mudança completa, houve uma virada na sua vida? Você consegue precisar, você consegue lembrar? Houve um momento em que, a partir daquele dia, tudo demais caiu para a segunda instância, e este reino ficou em primeiro lugar. Houve um momento. Se não houve um momento, falta conversão. Vou dizer para vocês isso com toda a certeza do meu coração. Se não houve esse momento, quem não teve esse momento precisa orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo entre na vida e converta ele. Há um momento na vida de um ser humano em que ele encontra o reino. Não importa se ele é filho de pastor, se ele nasceu dentro da igreja, se ele estava no mundo das drogas, não importa onde ele estava e o histórico de vida dele. Há um momento em que ele encontra o reino, mas para encontrar ele precisa estar buscando. Para encontrar ele precisa desejar. E quando ele encontra o reino, tudo demais fica preto e branco, e o reino fica colorido. O foco da vida se torna o reino, se torna a vida com Jesus. Todo o demais cai para a segunda instância. Filhos, marido, mulher, projetos, trabalhos, dinheiros, famílias, tudo vai para a segunda instância. Amigos, tudo vai para a segunda instância, porque ele encontrou o reino. Será que eu consigo definir na minha mente, na linha da minha história de vida? Será que eu não preciso saber o dia, eu não preciso saber a hora, não é isso. Mas será que, se eu traçar uma linha, eu queria que todo mundo agora fizesse esse exercício mental, você que está aí sentado, eu aqui, todos nós traçássemos uma linha da nossa vida, da nossa história de vida, desde que a gente se concebeu como gente, quando a gente era criança e começou a entender que a gente estava nesse mundo, até hoje. Se vocês conseguissem traçar agora uma linha mental da vida de vocês, será que vocês conseguem encontrar nesta linha o ponto que fez a diferença? O momento em que, a partir daquele dia, tudo virou de cabeça para baixo, e as coisas que eram tão importantes caíram para a segunda, terceira, quarta importância, porque você encontrou a pérola de grande valor. É importante ter isso na vida. Eu não digo importante, eu digo fundamental, eu digo essencial. Se não houver isso, não há vida da igreja. O homem estava andando e ele encontrou uma pérola. E quando ele encontrou a pérola, ele entendeu, ele reconheceu. Tem gente que não reconhece o valor do reino. Irmãos, via de regra, a gente só reconhece o valor das coisas quando as perde. E é importante que no reino não seja assim, é fundamental. Por exemplo, andar com as próprias pernas, sem que ninguém precise levar a gente numa cadeira de roda, é extremamente importante e maravilhoso. Mas via de regra, a gente não percebe esse valor, porque a gente anda toda hora. A gente acorda de manhã, pula da cama, já sai andando. Agora, quando você fica doente e não tem forças para andar, e alguém precisa pegar você no colo e colocar numa cadeira de roda e empurrar você, e você começa a depender dessa pessoa,
E aí tem lugares que não tem acessibilidade para você ir, e aí precisa de 2, 3, levantar a cadeira de roda e colocar lá. E aí um trajeto que você faria em 15 segundos, você demora meia hora para fazer. Aí você começa a dar valor ao que é andar e caminhar livremente. A gente abre a boca, coloca os alimentos, mastiga, engole e come. Mas muitas vezes a gente não dá valor ao que é isso, até o momento em que a gente precisa ficar num hospital e o médico precisa alimentar a gente por sonda ou por alguma outra coisa, que não é mais o fato de você pegar a comida com a sua própria mão e levá-la à sua própria boca, ou até o momento que alguém precise colocar comida na sua boca. Aí a gente começa, meu Deus, como é maravilhoso você poder pegar a comida com a própria mão e colocar na boca. Via de regra a gente perde as coisas para depois dar valor àquilo que tinha e não dava valor. No reino não pode ser assim, porque se eu esperar perder o reino, e a perda do reino acontece na morte, se eu esperar perder o reino, não tenho mais como recuperar isso e voltar para o reino. Então eu preciso ter olhos de águia para reconhecer o valor do reino assim que eu ver. Aquele que buscava as pérolas, quando ele bateu o olho numa pérola, ele disse: esse valor é inestimável, mais do que qualquer outra que eu possa encontrar no mundo. E ele fez o quê? Ele vendeu tudo que tinha para ficar com aquela. Nós não podemos perder a oportunidade de vender tudo que tem. Esse é o grande problema, porque vender tudo que tem significa se despojar daquilo que tem. Só que via de regra a gente pensa naquilo que a gente vai perder, mas não pensa naquilo que a gente vai ganhar. Esse aqui percebeu que ele precisava perder tudo para ganhar muito mais do que jamais ele poderia ter em toda a vida dele. Por isso Jesus disse: aquele que perder a sua vida, salvá-la-á, mas aquele que não perder a sua vida por amor de mim, esse nunca vai. Aquele que perde a encontra. É preciso perder, é preciso perder. É preciso abrir mão, largar tudo, deixar tudo vazar pela mão. É preciso largar tudo para que você possa adquirir o reino, porque o reino é extremamente maravilhoso, o reino é incontável, o seu valor é inestimável. Tem gente que não dá valor. Às vezes as pessoas não dão valor à reunião da igreja. Não estou falando vocês, e nem estou falando quem não está aqui hoje. Alguns faltaram porque precisaram faltar, porque tinham outros compromissos, está tudo certo. Mas tem gente que não dá valor à reunião da igreja, sabia? Sabe quando as pessoas vão dar valor à reunião da igreja? Talvez quando ela estiver no hospital e der domingo, 7:30 da noite. Aí ela fala assim: hoje, domingo, 7:30 da noite, eu gostaria de ter levantado, eu gostaria de estar lá com os irmãos. O que será que está acontecendo? Como será que eles estão fazendo? O que será que estão pregando? E eu não posso ir. Uma vez eu li um relato de um escritor, e ele ficou muito doente nos Estados Unidos. E ele teve não me lembro qual doença que era, mas ele não podia sair do hospital. Mas da janela do hospital dele, ele via o Starbucks lá embaixo, que é uma casa de café nos Estados Unidos famosa. E lá da janela do hospital ele via as pessoas entrando, sentando na mesinha, tomando café. E ele diz assim no livro: eu daria tudo na minha vida para poder descer lá, sentar numa mesa e tomar um cafezinho agora, mas eu não posso sair do hospital. A liberdade. Eu não queria que só no final as pessoas percebessem, depois da vida passar, que elas gostariam de dar tudo para ser salvos, mas perderam a oportunidade, porque se apegaram em tantas coisas e nada valeu. Nada valeu. Nada valeu. Esse texto fala claramente, é um alerta para mim e para você, é uma trombeta tocando no nosso ouvido. Ele fala sobre a preciosidade do reino,
Não esqueça, o reino é extremamente precioso, mais precioso do que qualquer outra coisa que você possa imaginar ter, conseguir adquirir na sua vida. Em último lugar, o texto fala também da suficiência do reino. Ele não só é tão precioso, como ele é totalmente, absolutamente, completamente suficiente para mim. Ou seja, depois do reino, do que você precisa? Você não precisa de mais nada. As pessoas estão procurando coisas, e eu pergunto: você não encontrou ainda o reino? Porque quem encontra o reino para de procurar. Quem encontra o reino não precisa de mais nada. Eu não sei o que as pessoas têm na mente, o que as igrejas têm em mente, porque elas sempre precisam ficar inovando para atrair pessoas, porque parece que nunca é suficiente. Meu irmão, eu não quero fazer nada na igreja. A única coisa que eu quero na igreja é a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo e é Cristo Jesus. O resto, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu estou plena, totalmente, absolutamente e completamente satisfeito com Cristo. Eu não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém, não preciso de mais nada. Eu preciso de Cristo. É claro que preciso de vocês como meu irmão, porque somos o corpo de Cristo. Mas estou falando, eu não preciso de nada extra que não seja Cristo e sua igreja. Não preciso de mais nada disso. Nós só precisamos de Cristo e da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, na nossa vida. Esses camaradas, quando encontrou o reino, ele vendeu tudo o que tem, e ele dizia: eu não preciso de mais nada. Mas eu vou vender também aquela colher de pedreiro. Não, mas eu não preciso mais da colher de pedreiro. Mas eu também vou vender o chapéu que eu tenho. Não, eu não preciso mais daquele chapéu. Mas também, não vou precisar de mais nada. Eu vou vender tudo, porque eu não preciso de mais nada. Vender tudo significa concluir que você não precisa de mais nada, a não ser aquilo que você tem agora. O reino é totalmente suficiente, porque ele põe um ponto final nas nossas buscas. As pessoas estão buscando coisas para cima e para baixo, sabe por quê? Porque não encontraram o reino. Enquanto a gente não encontra o reino, a gente vive na busca, corre para lá e corre para cá, tentando preencher o vazio da alma. Quem encontrou o reino não precisa mais correr atrás de nada. Quem encontrou o reino não precisa mais viver nas coisas deste mundo. Nós não precisamos mais, porque já encontramos o reino. Ele finaliza nossas buscas, ele relativiza tudo o demais em importância, e ainda ele presenteia a gente com alegria, porque o homem que encontrou o tesouro, o texto de Jesus diz que ele correu contente, feliz. Ele não foi assim: puxa, mas agora eu vou ter que vender tudo, ai que duro, que coisa terrível. Não, ao contrário, ele foi pulando de alegria vender tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha encontrado um tesouro. Tem pessoa que fala assim: mas servir a Cristo, eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquele outro, eu tenho que largar o outro. Então você não encontrou o reino. Porque quando você encontra o reino, todo o demais, você já encontrou aquilo que é suficiente para você. Cristo é suficiente, e eu preciso encontrar a suficiência em Cristo. Eu preciso cessar as minhas buscas, eu preciso desfrutar das alegrias do reino. Essa parábola é maravilhosa, essas duas parábolas, porque elas falam dos pecados da vida do ser humano. Quais são os pecados da vida de um ser humano? Não valorizar o que tem valor e valorizar aquilo que não tem valor algum. Esse é um pecado terrível na vida dos seres humanos. As pessoas valorizam o que não tem valor e desvalorizam aquilo que realmente tem valor na vida. Elas não percebem que há um tesouro, elas não conseguem dar valor a esse tesouro. Essas parábolas são maravilhosas porque elas falam do pecado na vida do ser humano, que é o pecado de não vender tudo, de se apegar às coisas.
Tem um monte de gente apegada e não consegue encontrar o reino. E quando encontra o reino, não consegue entrar no reino, porque não consegue soltar as coisas que se apegou. Essa parábola fala do pecado no coração do homem, de não procurar. Ou, quando procura, deixa de procurar onde deveria procurar, para ir procurar onde não deveria procurar. Quantas vezes a gente deixa de procurar aquilo que deveria procurar e vai para onde não deveria procurar? Procura em lugar errado. Essa parábola fala da busca pela suficiência naquilo que não tem suficiência alguma, que nunca preenche. Então precisamos ter esta consciência. Vamos ficar em pé. Eu sei que está muito calor hoje. Não vou segurar vocês mais tempo aqui. Se Deus permitir, dentro de algum tempo, nós vamos conseguir colocar ar-condicionado aqui para tornar a nossa reunião um pouco mais confortável. Precisamos procurar e buscar o reino no lugar certo. Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino não é comida nem bebida, é justiça. Precisamos valorizar o reino, vender tudo o que tem para ficar com o reino. Um negociante sabe dar valor ao que tem valor. E uma vez encontrado, precisamos perceber a suficiência e recebê-lo com alegria, cessando as nossas buscas. Um bom negociante encontra a suficiência no que tem valor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Ajuda-nos a entender a riqueza do reino. Ajuda-nos a buscar o reino, a valorizar o reino. Ajuda-nos a encontrar a suficiência no reino. Não deixe que nenhum de nós se perca. Não deixe que nenhum de nós passe a vida sem encontrar a pérola de grande valor, sem encontrar o tesouro escondido. Fortalece-nos para que a nossa vida seja um valorizar o reino, um buscar o reino, um encontrar o reino, um ter suficiência no reino. Que cada um dos nossos irmãos que aqui estão, ó Pai, possam ter essa experiência de encontrar a pérola de grande valor, seja ela qual for, como for. Que tudo seja para a glória, louvor e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música?